Olá! Nossa mensagem de hoje vem de 1 João, capítulo 4, versículo 1, e diz o seguinte: Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova, para ter a certeza de que o espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Esse texto é um alerta que muitas vezes as pessoas se esquecem, porque tem gente que acha que você ser um cristão é simplesmente acreditar em qualquer coisa que uma pessoa no púlpito está falando para você. Tem gente que acha que o cristão ele tem que ser bobo, ele tem que ser inocente, mas a palavra de Deus nunca disse isso para nós. Aliás, a palavra de Deus diz que nós temos que ser sábios, sagazes como uma serpente, porém simples e puros como pombas. Então você tem que manter a sua inocência, você tem que buscar uma vida de santidade? Sim, claro, ótimo. Mas isso não quer dizer que você deve se deixar ser enganado. Ainda mais por uma pessoa que diz que está falando algo que vem da parte de Deus. E isso serve para todas as situações. Isso serve até para o que eu estou te falando agora. E eu acho que esse aqui é um grande diferencial que a nossa fé cristã tem. Então, esse texto nos alerta isso, de que nós precisamos ficar atentos, nós precisamos ficar espertos, porque não é de hoje que tem pessoas que chegam e falam assim: olha, Deus está mandando dizer isso, isso e aquilo. E você pensa: como que eu sei que realmente vem da parte de Deus? Como que eu sei que essa mensagem que essa pessoa me trouxe realmente tem a ver com a palavra de Deus? E a própria Bíblia nos diz que a palavra de Deus ela é um conjunto, né? Ela não, uma parte não discorda de outra. Ninguém deve alterar nada que nós temos na palavra de Deus. Então, uma das maneiras que nós temos de saber se alguém está falando algo e aquilo é de Deus ou não, é justamente comparando com aquilo que Deus já nos ensinou. Então, se Jesus nos ensina a amar o próximo, a perdoar as pessoas, e chega lá um profeta lá falando: olha, porque se a pessoa fizer isso com você, você tem que ir lá e fazer ainda mais, porque a gente não é bobo não. E aí você vai falar: peraí, mas isso que ele está falando não tem a ver com o que a palavra de Deus diz. Logo, essa pessoa é um falso profeta. E talvez hoje a gente olhe e fale assim: ih, a gente está cheio desses. A gente está cheio de pessoas que estão fingindo que estão falando as coisas de Deus, mas na verdade não estão. Mas pelo que a gente vê aqui na Bíblia, isso não é de hoje. Não é de hoje. Na época de Jesus mesmo, na época dos discípulos mesmo, eles já tiveram encontros com pessoas que juravam de pé junto que estavam fazendo a vontade de Deus, falando das coisas de Deus, e as pessoas não tinham nada de Deus neles. Alguns conscientes, alguns sabiam o que estavam fazendo, então estava dando golpe mesmo. Outros estavam se enganando, como os fariseus, por exemplo. Os fariseus, eles com certeza não achavam que eles estavam dando um golpe nas pessoas. Eles realmente achavam que eles estavam no caminho certo. Mas Jesus vai lá e vez de novo, vez e várias vezes mostra que eles não estavam no caminho certo. Ah, mas eu venho no templo tantas vezes por ano, eu trago o sacrifício do não sei o que, eu dou o dízimo do trigo e do não sei o que lá. E aí Jesus chega lá e mostra que tudo aquilo que eles estavam fazendo era hipocrisia. Porque por fora eles fingiam ser uma coisa, mas por dentro eles eram outra. Então, existem pessoas, como aqui mencionado, falsos profetas, que eles fazem isso de propósito, fazem por maldade, fazem porque querem dar um golpe. E tem outros que estão enganados. São pessoas que estão no caminho errado, mas porque eles ainda não viram a verdade, ainda não tiveram esse encontro com Jesus de verdade. Então, a palavra de Deus nos alerta: cuidado. Quando você ouvir alguma coisa, quando você ouvir alguém que está falando a palavra de Deus, sempre confira para ver se é realmente isso que Deus nos ensinou. É assim que a gente sabe distinguir se alguém realmente está falando a palavra de Deus ou se ele está falando só o que ele tem na cabeça. Ou pior, talvez até esteja querendo te enganar. Cuidado, fique alerta para ninguém te desviar do caminho de Deus. Um abraço, fique com Deus e fique na paz. Até a próxima.